Vai aparecer aí. Então, já estamos aqui conectados com a professora doutora Sueli Maria Refrante, convidada para poder falar sobre os cuidados de enfermagem na hipotermia terapêutica. Então, professora, muito obrigada por ter topado fazer esse mini curso e vamos agora assistir o conteúdo que a gente está esperando aqui já com ansiedade, né, para a gente conseguir ver. Tá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, professor Jorge. Eu vou trazer um pouco da minha vivência aqui relacionada à hipotermia terapêutica. Também sou enfermeira, né, da assistência, sou professora e enfermeira da assistência. Eu vou trazer um pouco do que eu sei, né, em relação a essa prática que eu considero muito importante para nós, enfermeiros, e para essa clientela pediátrica. Tranquilo? Está dando para ver? Sim, tá ótimo. Sim. Vamos lembrar aqui ao pessoal, para preencher a lista de presença, que o nosso termo, palavra-chave, é temperatura, tá? O pessoal não esquecer. Tá ótimo, professora. Tá, eu vou trazer uma definição aqui de hipotermia terapêutica em relação à asfixia perinatal, né, que ela é definida como um evento caracterizado pela alteração da troca gasosa no nível placentário que determina hipóxia, ou seja, pouco oxigênio suficiente nos tecidos para manter as funções corporais. A hipercapnia, que é aumento da pressão parcial de CO2 no sangue, e acidose, que é excesso de produção de ácido que acumula no sangue, com consequente alteração de perfusão, oxigenação tecidual. Aqui eu trago uma definição que é muito comum, mas isso acontece com os recém-nascidos, é muito comum, e eu vou trazer mais na frente, vou citar quais são as causas, né? O que pode estar acontecendo num pré-natal, o que foi detectado numa história materna, uma história obstétrica, que poderá, né, evitar essa asfixia perinatal. No nosso dia a dia, nas grandes emergências, né, da maternidade, como eu trabalho em uma, e nós vivenciamos muito essa situação. Então, vocês estão vendo aqui uma hipóxia, né? Acaba no momento ali do parto, a criança acaba ficando sem oxigênio, ela tem um aumento, né, dessa CO2 no sangue e também uma acidose, né? E tem uma alteração dessa perfusão de oxigênio, ou seja, vai faltar oxigênio nesse cérebro, tá? Resumindo, os fatores de risco para asfixia neonatal, né, que seriam os eventos sentinela, hipóxia ou isquêmico, ocorrer imediatamente antes ou durante o trabalho de parto ou o nascimento. Ou seja, seriam ruptura de útero, descolamento agudo de placenta, prolapso de cordão, embolia de líquido amniótico, colapso cardiovascular materno, placenta prévia ou hemorragia feto-materno grave a choque fetal, diminuição de movimentos fetais, perda da variabilidade e frequência cardiofetal e mecônio, ou seja, mecônio é aquele, né, aquelas fezes que o bebê acaba evacuando lá dentro, quando ele entra já em sofrimento fetal, ele acaba evacuando e aspirando esse mecônio para dentro dos pulmões. Então, algumas situações aqui tem como prevenir, assim, a mulher que está fazendo o pré-natal consegue detectar alguma dessas situações, algum desses fatores de risco devido a um pré-natal bem assistido, e como preconiza, né, o Ministério da Saúde, no mínimo 6 consultas de pré-natal, exames que são realizados pelo Sistema Único de Saúde, e outras situações não tem como prever, é ali no momento mesmo. Isso vai depender muito dos profissionais que estão atendendo, né, a mulher, né, e esse bebê, para não trazer consequências sérias em relação a esse cérebro. A encefalopatia hipóxico-isquêmica, né, que é o nome desse diagnóstico, vocês podem encontrar em outras literaturas, né, como EHI, é a principal consequência dessa asfixia perinatal. Como eu falei no slide anterior, são vários fatores de risco, a principal delas é a asfixia perinatal. Então, a hipotermia terapêutica ela passou a ser realizada nas unidades neonatais com o intuito de reduzir a mortalidade com efeitos neuroprotetores. Essa lesão cerebral ocorre em 2 momentos, que é a fase aguda, que é a hipóxia e isquemia,
caracterizada por necrose neural por hipóxia, ou seja, os neurônios acabam se necrosando, né, por privação de oxigênio, por falta desse oxigênio. E tem esse período de latência de 6 horas após a reanimação. O bebê nasceu com asfixia neonatal, ele está com os parâmetros ali alterados, né? Vou mostrar uma tabela, né? Que são parâmetros que nós realizamos, que o pediatra realiza ali no momento do parto, para ver se realmente vai realizar uma reanimação neonatal ou não. Tem todo um passo a passo, a gente chama de minuto de ouro. Então, esse retorno da perfusão do sistema nervoso central e a falha dessa energia primária. A fase tardia, em vários dias, né, a apoptose neural, que é responsável pelo resultado do neurodesenvolvimento de energia secundária. Então, vamos lá. Aqui tem uma imagem, né, dos insultos, da glicose. Olha só como afeta o nosso cérebro, a reperfusão, a fase latente, secundária e mais adiante, a tardia. Aqui, após essa reperfusão, né, baseado naquela imagem anterior do sistema nervoso central, há um período de até 6 horas seguido da fase tardia da lesão, caracterizada por apoptose neural, com a duração de dias. Então, essa hipotermia, no período de latência, reduz a lesão na fase tardia. Por isso que tem que ter critérios para realizar esse protocolo de hipotermia terapêutica, melhorando esse prognóstico. Então, a encefalopatia hipoxia-isquêmica moderada, ela está associada ao risco de 10% de morte e 30% de sequelas. A grave está associada a 60% de risco de morte e a maioria dos sobreviventes com sequelas. A encefalopatia neonatal, ela é uma resposta cerebral não específica a uma variedade de insultos. Ela é ou secundária, né, a asfixia, ela representa cerca de 30% a 50% dos casos de encefalopatia neonatal. E outras causas, né, que é acidente vascular cerebral, infecção, inflamação, malformações cerebrais, doenças genéticas, problemas metabólicos, esses são insultos que são falados, né, trauma, etc. A indicação clínica para realizar esse protocolo, a criança nascendo com uma asfixia, como eu falei anteriormente, é a principal causa de hipotermia terapêutica, né, da encefalopatia hipoxia-isquêmica, é a asfixia perinatal. Então, ela é a evidência de asfixia neonatal, ou seja, a criança vai apresentar um apigar menor ou igual a 5 no 10º minuto de vida. Vou mostrar uma tabela que vocês vão conseguir visualizar melhor essa nota que se dá à criança. O que seria apigar? Então, seria parâmetros que a gente soma ali no total para ver no 1º minuto, no 5º minuto, 10º minuto, 15º e 20º minuto, caso seja necessário e de acordo com cada parto. A idade gestacional, ela tem que ser maior que 35 semanas e peso maior que 1,8 kg. Não tem por que ser menos, porque é um bebê menos que isso, ela ainda vai estar em formação, então não vai ter êxito esse protocolo de hipotermia terapêutica, não vai ter como preservar esses neurônios por conta da idade gestacional da criança que ainda está em maturação. E evidências de encefalopatia moderada a severa antes de 6 horas de vida, ou seja, a criança vai apresentar convulsão, tônus e atividade reflexa alterados ou outras manifestações neurológicas. Então, necessidade de ventilação mecânica, além do 10º minuto de vida. Aqui tem uma tabela, como eu falei, que é a nota de apigar, são os parâmetros. Aqui tem os sinais, frequência, quais são os sinais, os parâmetros que são somados, né, no 1º minuto, no 5º minuto, no 10º, 15º ou 20º. No 20º é só se tiver realmente necessário. Então, aqui tem as notas 0, 1 e 2, frequência cardíaca, né, ausente, se é maior que 100, se é menor que 100, que é maior que 100, esforço respiratório, outro parâmetro é tônus muscular, como eu falei anteriormente, do tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Então, essa criança que nasceu com asfixia neonatal, faltou oxigênio, faltou outros nutrientes ali responsáveis, né, para esse cérebro funcionar, ela vai ter o quê? Ela não vai ter uma frequência cardíaca, ela não vai ter esforço respiratório, ou pode até ter, mas pode ter, ele pode estar irregular, ela pode ter uma frequência cardíaca, sim, mas pode estar bradicárdico ou menor que 100.
tônus muscular vai estar flácida, aquela criança hipotônica, ou ela pode estar com alguma flexão nas extremidades. Irritabilidade reflexa, a criança vai estar totalmente hipotônica, flácida, né? Não vai ter nada de irritabilidade. E na pontuação 1, ela vai ter alguma reação. E a cor, ele vai estar cianótico para palidez cutânea. E a 1 seria corpo rosado, extremidade cianótica, seria as mãozinhas, os pezinhos, a boquinha do bebê. A nota 2 já não se aplica, né? Porque esse bebê ele vai nascer bem, com as notas boas aqui, né? Frequência acima de 100, o esforço respiratório regular, tônus muscular, boa movimentação, ela vai ter alguma irritabilidade reflexa, ela vai espirrar, ela pode chorar, e o corpo e as extremidades vão estar rosados. Então, não se aplica nesse caso. A criança que está faltando oxigênio não vai se aplicar essa nota boa aqui de 2, né? Então, aqui tem alguns comentários, o que é feito em relação, quais foram as intervenções, os procedimentos realizados com essa criança em cada nota no primeiro minuto. Foi oferecido oxigênio inalatório, realizada uma ventilação com pressão positiva, colocado um dispositivo nasal, ela foi entubada com tubo orotraqueal, foi realizada uma massagem cardíaca, foi realizada alguma adrenalina para ajudar esse coração a bater, ou um expansor, algum expansor que foi aplicado ali na hora, tipo um soro fisiológico, para aumentar essa frequência cardíaca, essa pressão arterial. Então, é anotado a cada minuto aqui, né, a cada 5 minutos, desculpa, no primeiro minuto, 5 minutos, de 5 em 5 aqui, o que foi realizado, qual a intervenção com essa criança. Lembrando que isso tem que ser feito muito rápido para a gente não perder essa criança e ela ser encaminhada o mais rápido possível para a unidade de terapia intensiva neonatal. Aqui nós temos uma outra tabela que é justamente atribuído a essas crianças que nascem já com esse quadro dentro dos critérios, menor que 35 semanas, com peso acima de 1,8 kg, e isso aqui já seria uma tabela voltada para mais parte neurológica, tá? Tônus, consciência, convulsões, postura, reflexo de Moro, preensão, sucção, respiração, fontanela, são todos parâmetros para avaliar a parte neurológica da criança. E a mesma coisa aqui, o que muda a pontuação, aqui tudo normal seria 0. O aumentado a 1, 2 já tá piorando, e 3 também. E aqui que foi realizado, né, com a criança também. Aqui nós temos uma pontuação, score de Thompson, de 0 a 10, é uma encefalopatia leve, ou seja, faltou oxigênio, fez hipóxia, mas não foi tanto, foi uma encefalopatia mais leve. O score de Thompson de 11 a 14 é uma encefalopatia moderada, score de Thompson de 15 a 22 é encefalopatia grave. Nós pegamos várias crianças com todos os tipos de score aqui. Mas no finalzinho desses slides, eu trago 3 casos que as crianças tiveram score de Thompson de 15, tá? 15, 18, e saíram sem sequelas, devido a esse procedimento, essa intervenção, esses cuidados de enfermagem, claro, lembrando, né, que é toda uma equipe multiprofissional que trabalha com essa criança, que cuida dessa criança no dia a dia, fisioterapeuta, pediatras, fonoaudiólogos, né, a equipe de enfermagem. Então, eu foquei os cuidados de enfermagem, que é a enfermagem que realiza esse protocolo nas 24 horas, ou seja, nas 72 horas nesse protocolo. Por isso que eu foquei, eu também sou enfermeira, né? A gente tem que realmente valorizar o trabalho da enfermagem. Aqui eu trago, né, uma contraindicação, isso aqui é um prematuro extremo quando a gente fala que é abaixo de 1 quilo, pode ver que ele ainda não tem, nem a pele, né, a pele é translúcida, não tem ainda os olhinhos formados, uma criança que está entubada, está todo mal formado ainda. É um bebê que deve pesar mais ou menos, né, umas 500, no máximo 500 graminhas, no máximo. Então, a idade estacional aqui, a contraindicação, menor que 35 semanas, e peso, né, menor que 1,8 kg, ou malformação fetal. Então, vai ser contraindicado realizar esse protocolo de hipotermia terapêutica. A descrição do procedimento é confirmar esses dados de indicação clínica e preparar os equipamentos, isso é muito importante. A enfermagem está preparada, o enfermeiro e sua equipe, ela delegar a toda a sua equipe
a separação desses materiais, a partir do momento que o enfermeiro neonatal e sua equipe recebeu uma mensagem do centro cirúrgico ou da sala de parto que tem um caso de asfixia neonatal, nós temos que fazer o quê? Já separar esses materiais, deixar a unidade da criança pronta para ser recebida, tá? Impressos que têm que são utilizados, né, para poder anotar durante as 72 horas todos os parâmetros essenciais para a indução dessa hipotermia terapêutica. Então, essa hipotermia, né, eu vou enfatizar aqui, essa hipotermia justamente é para preservar esses neurônios, tá? Mantendo esse resfriamento do corpo da criança, tá? Então, materiais, unidade de calor radiante, a gente chama de UCR, Geopack, né, Geopack ou similar, é aquela bolsinha de gelo, termômetro retal, monitor multiparâmetro. Eu trago mais imagens aqui, da internet, mas tem lugares, né, eu trabalho com CR parecida com essa aqui, tá? Ela tem que estar desligada, porque no primeiro momento essa criança ela vai estar em resfriamento, nós não podemos aquecer essa criança, tá? Aqui ela vai estar na unidade acompanhada com monitores, o monitor vai estar aqui em cima, aqui tem o termômetro retal neonatal, tá? Esse cabo ele vai ficar no monitor cardíaco, e essa pontinha aqui preta é onde é o termômetro retal. Você vai introduzir 2 centímetros no ânus da criança e vai fixar do lado de fora por aqui, tá? E o cabo vai estar ligado lá no monitor cardíaco, que é um desses aqui, tá? Esse aqui é um dos modelos. Aqui está mostrando frequência cardíaca, saturação, aqui tem a pressão arterial, aqui nós temos respiração, nós temos, e a temperatura também, tá? Esse monitor é multiparâmetro, tá? Ele mostra vários parâmetros aqui. Inclusive, né, o sensor de temperatura retal, ele vai estar conectado aqui. Tem uns que vocês conectam ao lado do monitor ou atrás. E aqui a bolsa de gelo, né, que nós utilizamos também para resfriar esse corpo. Aqui eu trago impressos utilizados, esse modelo nós utilizamos. Aqui você preenche, eu anexo um filho o nome da mãe, a gente não fala o nome do bebê, que não foi registrado ainda. Aqui, se tiver depois o nome, depois do registro, você coloca o prontuário da criança, o peso, o APGAR, lembra aquela tabela que eu mostrei no primeiro minuto, 5º minuto, 10º minuto, idade estacional. O início do protocolo é primordial a gente colocar aqui a data e a hora, porque a partir da hora que vai iniciar esse protocolo é que a gente começa a contar as 72 horas. Então, essa primeira parte aqui é a fase de resfriamento, a primeira etapa. Você vai verificar sinais vitais de 15 em 15 minutos. Nossa, isso tudo? Sim. Por isso que nós delegamos um técnico de enfermagem para ficar somente com essa criança, tá? Se for possível, claro. Então, de 15 a 15 minutos durante 4 horas, a hora, a temperatura retal, a temperatura da UCR, daquele equipamento que vocês viram onde o bebê vai ficar, a frequência cardíaca tem que ser anotada, a frequência respiratória, a pressão arterial e, claro, né, a dor também, porque o bebê ele expressa através da face, né? Ele franze a testinha, ele movimenta os pezinhos, se for o caso dessa criança aqui, se ela não estiver com uma encefalopatia grave, que vai estar sem reflexo nenhum. A saturação de O2, a FO2, quanto de fração de oxigênio está indo para essa criança, a pressão, né? Aqui nós temos os parâmetros do respirador, a pressão inspiratória, a pressão expiratória, o modo que está sendo conduzida essa ventilação da criança. E aqui nós temos o NO, que é o óxido nítrico, que é um outro gás, né, que é colocado nessa criança para poder ajudar a expansibilidade pulmonar. E aqui, isso tudo em 15 minutos durante 4 horas. Depois a gente vai partir aqui para a segunda etapa. A segunda etapa, nós vamos aqui, ó, tá vendo? Fase de resfriamento ainda, verificar sinais vitais de hora em hora, aí já passa para de hora em hora, durante 8 horas. Durante 8 horas, aí depois, acabaram essas 8 horas, nós passamos para a terceira etapa, que é a fase de resfriamento ainda, lembrando,
são 72 horas todo esse protocolo. Ela vai verificar sinais vitais, tá? De 2 em 2 horas. E a mesma coisa vai ser anotado aqui, como eu falei, na primeira etapa, tá? Aí, passando esse tempo aqui de 8 em 8 horas, na segunda etapa, nós já vamos para a fase de reaquecimento, que já é a fase que termina às 72 horas. Terminando as 72 horas, nós vamos o quê? Colocar o início que começou, desculpa, o início, a data aqui do reaquecimento e a hora, tá? Esse processo deve ser realizado em torno de 12 horas, e aqui nós vamos anotar novamente, como eu falei nas outras etapas, todos os parâmetros, né, sinais vitais, parâmetros do respirador, temperatura retal, temperatura da UCR. E aqui vai ser, aqui embaixo nessas linhas, onde nós vamos anotar as intercorrências, tá? Relacionadas a essas etapas. Se a criança apresentou a temperatura muito, muito baixa, abaixo de 33 graus Celsius, tá? Aí, o que foi feito? Se a criança aqueceu demais, o que foi realizado? Se a incubadora se a UCR teve defeito, se o monitor foi trocado, se a criança fez alguma parada cardiorrespiratória, se a criança fez uma convulsão. Então, todas as intercorrências nós anotamos aqui. E o que foi administrado nessa criança. A descrição desse procedimento é posicionar o recém-nascido em UCR desligado, que vocês viram lá atrás, a UCR, a unidade de calor radiante, ela tem que estar desligada nessa fase, ela tem que estar desligada na fase do resfriamento, e induzir hipotermia com cerca de 5 pacotes de gelo ao redor do RN, o recém-nascido, ou embaixo do colchão, no período de 30 a 45 minutos iniciais, lembram? Lá no início, de forma gradual, até atingir a temperatura retal esperada de 33,5 graus Celsius. Verificar sinais vitais de acordo com fase de manutenção do resfriamento, a saber. Aí que eu falei lá, ó, manter a primeira etapa de resfriamento durante 4 horas, aquele protocolo que eu mostrei, mantendo sinais vitais a cada 15 minutos, balanço hídrico rigoroso, tá? Onde nós anotamos tudo que infunde na criança, tudo que vai sair, tudo que vai infundir drogas, tudo que vai infundir de expansor, tudo que a criança vai eliminar, se é vômito, se é resíduo gástrico, se é diurese, se é urina, né? Tem que ser controlado, lembrando que é uma criança de alto risco. Delegar um técnico de enfermagem somente para cuidar desse recém-nascido, se é possível mesmo, às vezes nós conseguimos, às vezes não. E manter a segunda etapa desse resfriamento durante 8 horas, como eu mostrei no nosso protocolo, o protocolo que nós utilizamos lá onde eu trabalho, mantendo temperatura retal de 33,5 graus Celsius, com verificação de sinais vitais a cada hora. E a terceira etapa é aquela do resfriamento até completar 72 horas, mantendo essa temperatura de 33,5 graus. Aí os sinais vitais serão verificados a cada 2 horas, tá? Até chegar às 72 horas. E mudanças de decúbito a cada 2 horas também, se for necessário, porque dependendo do quadro da criança, se ela estiver muito grave, o mínimo manuseio é preconizado, senão ela pode saturar, tá bom? Aí vem o período do reaquecimento, passaram-se aquelas 72 horas, vamos reaquecer, tá? Durante 72 horas, preservamos esses neurônios, né, com esse resfriamento. Há literaturas, há lugares, né, que tem uma touca que eles usam para resfriar a cabeça, mas estudos vêm trazendo o seguinte, que o importante é resfriar o corpo, tá? Essa touca pode ajudar no resfriamento? Sim, que a cabeça é muito vascularizada, tem muitas veias, muitas artérias, mas o mais importante, o que enfatiza as literaturas recentes, é que o corpo tem que ser resfriado um todo, não é somente a cabeça. Então, aqui no reaquecimento, nós vamos promover reaquecimento do recém-nascido ao longo de aproximadamente 12 horas, retirando sacos de gelo e aumentando a temperatura em meio grau a cada hora para atingir temperatura e meio grau a cada hora para atingir temperatura retal de 36,5, tá? Verificar sinais vitais a cada 15 minutos e a cada hora, transferir RN para a incubadora ligada, aí sim a gente vai transferir esse bebê para uma incubadora ligada, porque é a fase de reaquecimento. Aí ela vai começar a aquecer, de acordo com faixa termoneutra,
adequado ao atingir temperatura retal 36,5 graus Celsius. Essa faixa termoneutra, ou zona termoneutra que nós falamos, a gente faz um cálculo, existe uma tabelinha de acordo com a idade estacional da criança, tá? Ela tem que chegar até 36,5, porque ela já está em períodos de aquecimento, reaquecimento. Então, manter controle de temperatura e sinais vitais de acordo com o protocolo de serviço, comunicar e registrar intercorrências ao longo do processo em impresso próprio, como eu mostrei para vocês, e realizar manejo clínico para intercorrências. Esse manejo clínico, nessas intercorrências, como eu falei anteriormente, se vai administrar algum anticonvulsivante, se vai administrar algum antitérmico, se a criança vai ser reintubada, se ela vai ser aspirada. Então, são manejos clínicos que nós chamamos. No caso aqui, eu trago critérios de exclusão, que seria o quê? A bradicardia persistente. Se persistiu, tá, essa bradicardia, batimentos por minuto menor que 60, ou seja, a criança tem que ser reanimada, tem que ser massageada, tá? E o manejo clínico para intercorrência, se vai ser massageada, tá? Está sendo realizada VPP, ventilação por pressão positiva, se vai realizar uma adrenalina, um expansor, tudo tem que ser anotado. Procedimentos técnicos. Professor Jorge, eu falar a palavra? Eu estou ouvindo aqui, temperatura. Vamos lembrar a palavra-chave aí para colocar na lista de presença. Temperatura. Isso. Lembrei, tá ótimo, né? professora. O áudio está maravilhoso, está dando para ver tudo aqui. Ai, que bom, que bom. Procedimentos técnicos, né? Eu vou trazer aqui esses procedimentos técnicos do hospital de origem, porque nem todas as crianças vão nascer no hospital especializado, tá? No Rio de Janeiro, como é nosso estado, a referência é o Hospital Pedro Ernesto, tá? Então, a minha unidade, ela está sendo referência agora porque nós pegamos várias crianças também que é uma maternidade de alto risco, assim como a minha unidade, outras maternidades de alto risco do Rio de Janeiro, tá? Mas a referência mesmo, que começou foi no Hospital Pedro Ernesto, foi através de um trabalho, se eu não me engano, foi uma tese, não, foi uma dissertação de mestrado de uma médica, e ela implementou lá no hospital, tá? Então, quando não tem vaga, essa criança vai para o hospital mais próximo, acaba indo para o nosso, que é mais próximo, que Pedro Ernesto, se não me engano, fica na Tijuca, né? Então, o suporte à vida, que está lá, a criança está no hospital que ele nasceu, tá? Aí não conseguiu transferir essa criança. Então, quem está nesse hospital que a criança nasceu, os profissionais envolvidos, tem que dar primeiro suporte à vida dessa criança, evitar a hipocapnia. A bradicardia sinusal é fisiológica, sendo esperada uma frequência cardíaca de 100 a 110 BPM, tá? Brad, sim, mas ela é fisiológica, é normal, tá? O volume de líquidos deverá ser de 50 ml quilo dia, podendo oferecer bolos, ou seja, bolos é quando a gente vai administrar rápido, né, adicionais em caso de hipotensão, a criança apresentou uma hipotensão, aí dei um exemplo aqui de etapa rápida, de soro fisiológica 0,9%, para aumentar essa pressão arterial, tá? Deverá ser administrado concentrado de hemácias em caso de hematócrito menor que 35%, se ocorrerem, convulsões, utiliza-se fenobarbital, que é um anticonvulsivante. Em caso de sinais de desconforto pela hipotermia, né, a criança, você percebe que a criança não vai falar, né, então ela vai expressar, ela vai demonstrar ali através do corpinho dela, né, devido à hipotermia, um desconforto, que seria, como eu falei anteriormente, ela franzia o rostinho, a testinha, pode movimentar os bracinhos, né, porque ela está desconfortável com essa hipotermia, então vai administrar o quê? Morfina, tá? Para a escala, e vai utilizar a escala de dor. Na neonatal, nós utilizamos a escala NIPES. E existem outros tipos de escala de dor que servem como parâmetros para a gente avaliar a dor do paciente, tanto na clientela pediátrica como na clientela adulta, tá? Então, a morfina é um dos medicamentos utilizados para poder fazer com que essa criança não sinta dor, tá? Ainda dentro dos procedimentos técnicos no hospital de origem, o segundo ponto é o controle térmico, tá? Lembrando que essa criança não está no hospital especializado. Então, vamos manter esse recém-nascido apenas com fraldas e na unidade calor radiante. Mas aí vocês me perguntam, professora, se não tiver essa unidade calor radiante, vai pegar uma incubadora, vai colocar esse bebê, ela tem que ficar desligada,
tá? Como já aconteceu com a gente, não termos 3 UCRs ao mesmo tempo, e uma das crianças ficou na incubadora desligada com as portinholas, as portinhas abertas, tá bom? Monitorar e registrar a temperatura retal a cada 15 minutos, com o termômetro introduzido a 2 centímetros. O objetivo é manter essa temperatura retal, eu coloquei real, mas é retal, entre 33,5 a 34 graus Celsius, até o recém-nascido chegar ao centro de referência, tá? Então, temperatura excessiva dentro desse controle térmico, a temperatura retal menor que 34 graus, ou seja, é cobrir esse RN com uma mais coberta, porque ela está excessiva, está abaixo, tá? Colocar luva de água quente ou gel aquecido, próximo ao RN, sem contato com a pele. E ligar o CR no mínimo, tá? Se for o caso, a incubadora no mínimo também. A hipotermia é insuficiente, a temperatura retal é menor que 30, maior que 35 graus Celsius, retirar qualquer medida de aquecimento, aqui no caso aqui já é maior, colocar luvas ou bolas de água fria, né, bolsas de água fria, 10 graus, próximo ao recém-nascido. E terceiro ponto, essa criança tem que ter um acesso vascular, tá? Em primeira mão, admitiu esse bebê, a primeira coisa é funcionar um acesso venoso periférico, tá? E depois, posteriormente, por quê? Essa criança pode estar fazendo convulsão, então até o médico se paramentar, realizar um cateterismo umbilical venoso arterial, tá? Usando um catéter duplo lume, preferencialmente, ou um catéter na veia umbilical e o outro na artéria, tá? A enfermagem tem que funcionar um acesso venoso periférico, tá? Justamente para administrar drogas ali, medicamentos que vão ser necessários, seja o medicamento para convulsão, que é muito comum a criança já nascer e ir para a unidade de terapia intensiva neonatal fazendo convulsão, tá? Então, acesso venoso periférico é primordial assim que essa criança for admitida. Aqui eu trago uma imagem de acesso vascular umbilical realizado pelo pediatra, tá? Nós temos, lembrando que o coto, nós temos 2 artérias e uma veia, então fica geralmente um catéter mais calibroso, geralmente o tamanho dele é 5 frentes, ele fica no venoso, tá? E o mais fininho, tá? Ele tem o tamanho de 3,5 frentes, tá? E ele fica em uma das artérias. O venoso vai infundir drogas, né? Expansores, vai infundir aminas, antibiótico, hidratação venosa. O arterial é justamente para não ficar toda hora furando a criança, né? Numa artéria radial. Aí fica esse arterial aqui, tá? Justamente o pediatra, quando precisar colher sangue, ele vai coletar por ali, tá? E aqui uma punção venosa periférica realizada pelo enfermeiro ou pode ser também pelo técnico de enfermagem. É bom ser um profissional que tenha mais destreza para essa função, tá? Porque se tratando de criança muito grave. Aqui nós temos, ainda dentro dos procedimentos técnicos no hospital de origem, o balanço hídrico rigoroso, tá? Porque essa criança pode apresentar uma hiponatremia dilucional, tá? Diminuição da perda hídrica pela vasoconstricção da pele pela hipotermia. Ela pode ter um cateterismo vesical de demora, tá? Pode ter, não, tem que ser realizado um cateterismo vesical de demora, onde nós vamos pegar um catéter vesical e passar na uretra dessa criança, tá? Porque a gente tem que monitorar, lembra que eu falei do balanço hídrico rigoroso? O que está entrando, o que está saindo, tá? Iniciar 50 a 60 ml quilo, se essa criança tiver anúrica, né? Uma anúria nas primeiras 6 horas, ou seja, está totalmente sem urina nenhuma, tá? Então, vai iniciar um expansor aqui para poder monitorar através do catéter vesical, tá? De demora. Hipotensão arterial, verificar se está com sedação, tá? Se a criança estiver com sedação, ela tem que ser monitorada essa hipotensão arterial e, ao mesmo tempo, se ela está sedada, ela pode fazer um bexigoma, um globo vesical, uma bexiga neurogênica, devido a essa retenção de líquido, tá? Então, o cateterismo vesical é para mensurar essa diurese da criança relacionada a essa sedação e devido à anúria, tá? Expansor com soro, a anúria vai realizar o que é um expansor, tá? Vai infundir um expansor com soro fisiológico 0,9% uma vez,
tá? Há casos que é preciso utilizar a segunda etapa, eles pedem a literatura uma vez, mas vai depender muito ali da conduta do pediatra. E também, em último caso, eles vão realizar uma furosemida, um Lasix, para ajudar a urinar, tá? Mas o mais importante é iniciar um expansor. E um ecocardiograma, uma ecocardiografia funcional, realizar um o ecocardiograma, né? E drogas, né? Ou seja, dobutamina ou adrenalina, por conta desses parâmetros baixos aqui, tá? No caso da hipotensão. Ainda dentro do hospital de origem, são realizados exames laboratoriais, tá? No início, assim que foi admitida, nas 24 horas, 48 horas, 72 horas e após o início do procedimento. Então, o que vai ser colhido através daquele catéter arterial, umbilical arterial? O sódio, potássio, a glicose, o ureia, creatinina, o cálcio, o magnésio, CK, todas as enzimas cardíacas, a cardiotroponina, tudo tem que ser realizado. Hemograma, plaquetas e gasometria, transfusão aí vai ser feito, né? Vai ser realizada uma transfusão de plaquetas, tá? Se as plaquetas estiverem menor que 50.000 mm ao cubo. E no quarto passo aqui, relação ao hospital de origem, em caso de falha de vaga, tá? Não teve a vaga, não conseguiu a vaga, mantém a incubadora desligada, monitorar a temperatura de forma contínua, a fim de manter o intervalo de 33,5 a 34 graus Celsius, tá? E eu coloquei uma observação aqui. Idealmente, né, o transporte deve ser feito até 6 horas de vida. Caso não ocorra, poderá ainda ser feito dentro de 24 horas. Por isso, né, quando não tem a vaga, é primordial toda a equipe multiprofissional realizar procedimentos adequados dentro desse protocolo, principalmente a enfermagem, que está ali 24 horas realizando esse protocolo, tá? Então, é importante entrar em contato com o núcleo de regulação de vaga, tá? Que todos os hospitais têm, eles é que fazem as transferências, eles que agendam exames para vaga zero, ou seja, a gente sabe que nós temos um sistema, o SISREG, né? Onde são distribuídas as vagas do Sistema Único de Saúde. Então, admitiu essa criança não é o hospital de referência, ele é o hospital de origem, vai entrar em contato com o NI vai colocar essa criança em vaga zero, assim que surgir vaga em qualquer lugar de referência para hipotermia terapêutica, essa criança vai internar, tá bom? Vai ser transferida, tá? Aqui nós temos imagem, tá, de uma criança, uma UCR, ela monitorizada, que tá vendo? Tá bradicárdica aqui, isso é normal. Aqui a temperatura retal, tá vendo? 34,2. Nós temos aqui a máquina, lembrando que nós não temos essa máquina lá na Fernando Magalhães, nós estamos almejando essa máquina ainda, tá? Nós utilizamos a tecnologia precária, porque a criança nasceu no hospital de origem, não conseguimos a vaga, como eu falei anteriormente, ela vai permanecer com a gente. Então, nós não temos essa máquina. Os hospitais especializados, eles têm essa máquina. Aqui são bombas infusoras, tá vendo? Infundindo antibióticos, infundindo tudo que é necessário para essa criança, tá? Aqui o ventilador mecânico, o respirador mecânico, tá? E mais drogas aqui também. Aqui fotossensível, no caso dessa droga aqui. Então, vocês estão vendo toda essa parafernália ao redor de uma criança, tudo para salvar uma criança. Para isso, nós temos que ter o quê? Treinamento, nós temos que seguir o protocolo à risca. E aqui eu trago artigos de pesquisa, tá? Esses artigos de pesquisa vêm dentro desse projeto que eu estou como pesquisadora principal, onde nós estamos, são artigos que nós selecionamos, tá? Relacionados à hipotermia terapêutica, tá? Se vocês procurarem, são poucos artigos falando. Então, eu selecionei esses 3 aqui, trazendo, né, resultados relacionados a essa hipotermia terapêutica, né? Para Papazian 2018, os resultados da terapia apontam para uma diminuição na mortalidade de 35% para 27%, e morbidade de 48% para 27%. Para Magalhães, em 2014, a hipotermia terapêutica ela é evidenciada como prática segura para recém-natos que sofreram asfixia neonatal. E, ademais, Silveira, 2016, relata em seu estudo que a realização da hipotermia controlada é uma estratégia eficaz para a redução de morbimortalidade.
Aqui eu trago resultados bem-sucedidos de cuidados de enfermagem na encefalopatia hipoxia-isquêmica, lá na unidade que eu trabalho. São 3 casos, são os 3 estudos de caso que nós estamos realizando, que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tá? O caso 1, RN, olha a historinha dele aqui, ó. É recém-nascido, nasceu por parto vaginal, tá? Deprimido, sendo entubado e transferido para o TIM, tá? Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Nasceu deprimido, é um daqueles parâmetros, né, que tem dentro daquela tabela. O APGAR, tá vendo que eu falei para vocês? Ó, no primeiro minuto, está interrogado, porque não teve nem como, a criança nasceu, nesse caso aqui, com morte aparente. Aí depois foi realizado todos aqueles procedimentos, tá, de reanimação para o bebê voltar, tá? Aí aqui já no 5º minuto já mostra uma nota de 2, começou a melhorar. E aqui 3, tá? E aqui 3 no 10º minuto. Lembrando, tá? No 10º minuto, essa criança ela tem que estar, para poder entrar nesse protocolo, tem que estar com um parâmetro abaixo de 5, até de 5 para baixo, desculpa. Tá? Aqui o peso 2.980, vocês viram que o peso lá acima de 1.800, de acordo com o protocolo, e idade gestacional, 37 semanas e 2 dias, lembrando que o protocolo fala de 35 semanas, não é isso? Então, essa criança está dentro do critério, e ela entrou em protocolo de hipotermia terapêutica. Essas 3 crianças aqui, essas 2 primeiras, o caso 1 e o caso 2, nasceram no plantão de 12 horas em junho, e 24 horas depois nasceu a 3ª criança, porque não tinha vaga no hospital de referência, que é o Hospital Pedro Ernesto, tá? Essas crianças ficaram com a gente. Então, o score de Thompson, essa criança foi 15, lembra? De 15 para cima é considerado grave, tá? É uma encefalopatia grave. As outras crianças, elas não colocaram as notas, mas foram uma 15, outra 18. Dados de alta dessa criança foi 48 dias de vida, tá? Foi feito um eletroencefalograma dentro dos limites normais de variação, estava normal. Ela fez uma ultrassonografia transfontanela, que é da fontanela, né? Dentro dos padrões de normalidade, tá vendo? E isso tudo que essa criança passou pelo protocolo de hipotermia terapêutica. Então, ela teve, né, bons resultados através dos exames aqui. E pela terapeuta ocupacional, que é a nossa profissional que examinou essa criança, e tem mais, as crianças são acompanhadas até hoje, tá? No ambulatório. Ela teve um bom segmento visual, padrões e posturas flutuando entre típicos e atípicos. Então, ela teve uma nota boa aqui pela TO, um laudo bom, né? A alimentação dela é mista, quando fala que é mista, além do seio materno, ela toma outro tipo de leite, estava tomando outro tipo de leite, tá? E medicações, olha só, que ela estava tomando em casa, né? A vitamina, o ferro e o fenobarbital para evitar as convulsões, tá? Lembrando que essa criança, né, ela teve asfixia neonatal, ela tem que fazer o uso de algum anticonvulsivante regular para evitar convulsão, tá bom? Aqui no caso 2, o recém-nascido nasceu por parto vaginal, atendido em período expulsivo, ou seja, já estava nascendo, tá? Apresentando líquido amniótico meconial, ou seja, o líquido amniótico dele já estava cheio de fezes, tá? Ele foi entubado, realizado adrenalina por TOT, né, por orotraqueal, tá? É o cânula orotraqueal, e transferido para a unidade de terapia intensiva neonatal. O APGAR dele aqui, olha só, 1, tá vendo? 4 e 5. O peso dele, 3.950, idade estacional, 41 semanas e 1 dia, está dentro também dos critérios, tá? Para o protocolo. Então, ela também entrou no protocolo de hipotermia terapêutica. Dados da alta, ela ficou 24 dias de vida, ela saiu com 24 dias de vida, e o laudo da terapeuta ocupacional, bom segmento visual, ou seja, essas 2 crianças até o momento, né, não tiveram retinopatia, estão enxergando bem. Padrões e postura adequada, bom padrão de sucção, diminuição do tônus muscular para a sustentação da cabeça. Eu falei enxergando bem, mas a criança nessa idade, né, ela enxerga só um vulto, mas segundo o exame que foi realizado, ela acompanha, tá, todos os exames realizados pela TO. Então, ela está vendo diminuição do tônus muscular, sendo que ela não teve no nascimento,
para a sustentação da cabeça. Imagine se elas não passassem por esse protocolo de hipotermia terapêutica, como essas crianças estariam, não é? A alimentação, seio materno exclusivo, a medicação dela faz uso de fenobarbital, como eu falei, um anticonvulsivante, que vai usar agora para o resto da vida dela, para evitar, até o resto da vida não, até a avaliação neurológica do neurologista, porque essas crianças são acompanhadas pelo neurologista também, tá? Se vai recalcular essa dose, se vai entrar alguma medicação, ou se vai ser diminuir a dose, ou se vai ser suspensa, depende muito da conduta do neurologista. O caso 3, esse recém-nascido, ele nasceu no banheiro da sala de parto, lá na nossa sala de parto, tá? Diagnosticado com hipóxia neonatal, ele apresentou equivalente convulsivos, ou seja, teve convulsão, ele foi entubado e transferido para a unidade de terapia intensiva neonatal. Ele também está dentro dos parâmetros aqui, ó, o APGAR 457, lembra que é até 5, né? Peso 3.410 e 39 semanas. Também essa criança entrou no protocolo de hipotermia terapêutica. Ela teve alta com 16 dias de vida, tá? Pela TO e fisioterapeuta, as duas avaliaram e mostraram, né, de acordo com o laudo delas, que a criança tem uma postura adequada, bom padrão de sucção. Olha só que interessante, muito bom isso, né? Tônus muscular diminuído com padrão extensor e boa evolução pneumofuncional, ou seja, ela tem uma expansibilidade pulmonar, ela respira bem, não tem desconforto, né? Respiratório, então ela foi avaliada por esses profissionais, e a alimentação dela é mista. O que eu esqueci de colocar aqui foi o fenobarbital, que ela também faz uso. E aqui eu trago algumas referências, tá? Dessa aula aqui, considero uma aula, mas assim, é muito extenso, né? Eu trago apenas um pouco da minha vivência e trazendo alguns autores fundamentando o que eu acabei de falar, tá? É isso aí, muito obrigado, professora. A gente viu aí bastante coisa importante. E o pessoal tem anotado e curtido esse mini curso, porque a gente tem conteúdo aí da vivência da professora Sueli, e também de toda essa parte prática, né, que caracteriza o mini curso. Aí eu vou falar novamente a palavra temperatura para vocês escreverem na lista de presença, não esquecerem de preencher, a gente vai deixar essa lista de presença disponível aí por 48 horas. E caso vocês tenham dúvidas, é só deixar no chat aqui embaixo, que a gente vai responder na parte de perguntas ou comentários desse vídeo, e a gente vai responder dentro do possível, né? Os certificados vão sair depois do tempo que vocês tiverem preenchido a lista, não esquecer de preencher, depois a gente vai retirar ali de baixo. Mas é agradecer a professora Sueli por ter trazido esse conteúdo tão importante para a gente, e a gente comemorando a Semana Brasileira de Enfermagem, um conteúdo muito importante, né, essencial para a gente saber, como se fosse uma reciclagem também, coisas novas, né, que a gente não conhece, e que é importante a gente levar para a população e para os nossos seguidores aqui que seguem as nossas redes sociais. Professor, posso complementar? Já tem tempo? Tem Sim. mais 5 minutos. Rapidinho, não podemos esquecer que a família é importantíssima, tá? Nesse momento, a família, ela precisa de acolhimento, a família precisa saber o que está acontecendo com o seu bebê, mesmo que ela seja leiga, tá? Ela tem que saber o que está ao redor desse bebê, o que realmente está sendo feito pelo seu bebê, porque ela não vai entender termos técnicos, tem que explicar o que está acontecendo de uma forma, de uma linguagem mais popular para a família compreender. Esse acolhimento, receber com educação, com respeito ao corpo desse bebê, com respeito a essa família, isso é muito importante, tá? Esse acolhimento. Muito obrigada, tá, professor Jorge, pela oportunidade. Nada que isso, a gente agradece. E sempre é bom, como a professora Sueli lembrou, quando a gente cuida de criança e adolescente, sempre deve envolver a família, né? Porque o adolescente e a criança são dependentes daquele cuidado próximo daquele núcleo, né, familiar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, professora. E a gente se encontra aí durante a semana. Tá bom, muito obrigada. Valeu. Grande abraço.